O inverno é uma das estações do ano mais desafiadoras para os produtores rurais, porque além do frio, traz a diminuição da umidade nas regiões sudeste, centro-oeste e em partes do norte e nordeste. Por isso, o produtor precisa de atenção redobrada na hora das aplicações e pulverizações nas lavouras. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Paulo Vilela, engenheiro agrônomo e mestre em ciências pela USP, Universidade de São Paulo. Paulo, por que a pulverização nesse inverno precisa de mais atenção? Como é que o produtor pode redobrar essa atenção na lavoura durante esse período? Seja bem-vindo. Boa tarde. Flávia, muito boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui contribuindo, né, e aprendendo também com vocês aqui no Canal Rural, no Mercado e Companhia. E sim, né, o agricultor ele deve se preocupar, eu acho que aproveitando até esse tema, não só para as temperaturas baixas, mas também para todo o ciclo, né, da sua cultura, que vão passar por diversas etapas, né? Então, nós estamos passando agora pelo inverno, né, e temperaturas são mais baixas, mas por incrível que pareça, né, em temperaturas baixas, né, temperaturas amenas, você tem maior estabilidade da atmosfera, né, e para a pulverização, ela se torna ainda melhor. Só que, né, como a gente está falando de temperaturas muito baixas, quando a gente fala de temperaturas abaixo de 10 graus, nós temos alguns problemas, né, que podem acarretar aí, não só pelas plantas, né, pela pulverização em si, mas a planta ela tem um metabolismo mais baixo, né, um metabolismo retardado por conta dessa temperatura baixa. Então, deve se preocupar pela melhor janela de aplicação, né? Nós estamos num país tropical, né? Então estamos acostumados com temperaturas acima dos 10 graus, mas pode acontecer que essas temperaturas caiam, né? Principalmente num ano como esse e na região sul, né? Que nós vimos agora na previsão do tempo. Então devemos nos preocupar por essa questão do metabolismo, mas a gente deve se preocupar mais ainda com a tecnologia de aplicação, né, como um todo. Então, né, como eu sei que a planta ela está com um metabolismo mais baixo, como eu faço, né, para ter melhor eficiência do meu produto? Né? Então, trabalhar com essa tecnologia de aplicação, você precisa de mais exposição do produto nessa planta para ela poder absorver, né, de forma mais lenta esse produto. Então, né, há maneiras, né, há tecnologia para que você possa utilizar para que isso aconteça. Agora, Paulo, então, abaixo de 10 graus, atenção redobrada, usar tecnologias disponíveis aí no mercado, para pulverizar melhor. Mas com essa baixa temperatura, Paulo, também acontece uma redução na incidência de pragas? Exatamente, assim como as plantas, né, elas diminuem seu metabolismo, os insetos também, né? Então, os insetos eles estão numa fase de dormência, né, né, onde eles hibernam praticamente, né, e depois no verão, né, eles têm a condição propícia para também, né, se reproduzir e se alimentar e tudo mais. Então, também você tem baixa incidência das pragas nesse período. Então, é um período que geralmente você tem menos demandas, né, de pulverização, né, de controle dessas pragas, principalmente, mas ainda acontece, né? Então, como eu falei, nós estamos num país tropical, né? Aqui para nós no Sudeste, por exemplo, nós estamos aí na casa dos 20 a 30 graus, né? Então, essa condição é propícia para pragas. E aí você tem um período, a gente estava vendo, né? Tá agora iniciando a safra do milho, né? Então as culturas se encerrando, mas nós temos também culturas nesse período, principalmente em ambientes controlados, né? Temperaturas, culturas que são irrigadas e tudo mais, que ainda tem demandas por pulverização. Mas, né, como eu falei, tem menos demandas até por essa questão, né, da incidência da praga, de ser menor nesses períodos aí de seca e temperaturas amenas. Agora, Paulo, em relação a essa umidade, tem previsão aí em algumas regiões do Brasil de ter um clima mais seco do que o normal para esse ano. Isso é um agravante ainda mais? Com certeza, e eu acho que, assim, como a gente está com a temperatura ali como foco central, mas eu acredito que a umidade ela prejudica mais ainda do que a temperatura para a nossa realidade de agricultura tropical, né, aqui no Brasil, porque em umidades baixas, né, você tem aí a possibilidade, né, como consequência, na pulverização, né, gotas em suspensão,
e elas estão mais propensas à evaporação, né, ao vento levar e acontecer um fenômeno que nós chamamos de deriva, né, que é a perda dessa aplicação e desse produto. Então, é muito importante ficar de olho em todos esses fatores, né? Então, temperatura, umidade, velocidade de direção de vento, né? Algo que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos com a parte de tecnologia, né? Somos uma agtech, e algo que é importante é o monitoramento da meteorologia local, né? Então, você saber tanto o histórico da sua área, como essa área se comporta e como ela está no devido momento, achando, né, encontrando as janelas de aplicação, as janelas de manejo mais adequadas para a sua realidade, né, para a realidade de cada agricultor, né, que é diferente um do outro, para poder ter mais eficiência, né, para poder ter uso racional do defensivo, do adubo, né, e seja lá qual a operação que ele vai realizar. Paulo, muito obrigada pelas suas informações aqui no Mercado e Companhia, pontuando, né, atenção na temperatura, na umidade, tecnologia também na pulverização vai fazer toda a diferença com esse tempo aí no Brasil, né? Obrigada, boa tarde. Certeza. Muito obrigado, Flávio. Ficamos à disposição.